Por sinal, a gente está começando o estudo de ângulos. E matemática sempre parte do pressuposto que você já estudou isso antes. Por exemplo, livro do 6º e do 7º ano já trabalhou com ângulos. Pessoal, você está com o seu livro de matemática aí, né? Beleza, abre na 64. Quem não tá, pega ele rapidinho. Queridos, vocês agora, ó, olha a primeira frase que você tem ali, ó. Seu livro vai partir de onde ele parou no ano anterior, no livro do 7º ano, no livro do 6º ano. Prof, eu não lembro. Ou, prof, eu não estava na educação adventista no 7º ano, não era o mesmo livro, eu não sei o que vocês estudaram no 7º ano. Pessoal, devido ao nosso momento agora aí de aulas no eClass, eu gravei vídeos sobre ângulos, tanto para o 6º ano como para o 7º ano. Então, se você não lembra, ou se você não estudou sobre ângulos no 7º ano, no 6º ano, no YouTube você tem. Entra lá e procura. Tá tudo numa playlist organizadinho para você. Tem uma playlist só sobre ângulos. As aulas de vocês começarão agora com ângulos. As que estão gravadas lá na playlist de ângulos são aulas do 6º e do 7º. Aulas curtinhas, de 5, 10, 20 minutos. Se você começar a estudar ângulos aqui e dizer, nossa, tá me faltando uma base para ângulos, eu não tô lembrando disso. Vai lá e assiste. Sabe? Vai além, faz a sua parte para você poder aprender. Hoje, esse material do livro, fica com o teu livro aberto aí. Aqui, pessoal, peguei inclusive as figurinhas do livro de vocês, tá? Só joguei ela aqui para a gente poder olhar todo mundo junto, parece que fica mais fácil de eu explicar do que apenas cada um olhando no seu livro. Então, ali começa com essa figurinha, e ela é interessante. E, inclusive, quando minha filha me viu preparando essa aula, como ela estudou na escola adventista há bastante tempo, ela está na faculdade já, mas ela disse, mãe, essa figurinha já existia no meu livro há anos atrás, quando eu fiz o 8º ano. Mas, enfim, a mulher diz ali, minha vida deu um giro de 360 graus. Queridos, lembram que todo círculo é dividido em 360 graus? Ou seja, o que a mulher quis dizer? O que a própria amiga dela já fala para ela ali? Xiii, amiga, então sua vida não mudou nada, continua na mesma direção. Porque 360 é o nosso círculo completo. Se você dá um giro de 360, você volta para o mesmo lugar que você estava, certo? Existem até alguns programas de TV, não sei se vocês já assistiram, cujo nome deles é 180 graus, a hora da virada. Porque 180, aí sim, você sai de um extremo e vai para o outro. É igual o nosso transferidor, né? Ele marca 180 graus. Se você não lembra como medir ângulo com transferidor, também tem nas aulas lá do 6º e do 7º ano, dá uma olhadinha. Mas enfim, aqui o nosso estudo de ângulos agora é do 8º, a gente vai partir de onde? A gente já vai estudar sobre os ângulos, sobre os complementos e os suplementos. Já estudamos sobre ângulos, fizemos diversos cálculos com eles em anos anteriores. Gente, inclusive o texto que eu escrevi aqui é o mesmo do livro de vocês, tá? Aqui vamos descobrir mais algumas de suas propriedades. Observe a seguir a representação de um ângulo. Então você tem aqui já mostrando para você o que é o vértice. Lembra que o vértice a gente começa a estudar lá nas séries ainda iniciais, quando está estudando, o que é o vértice do quadrado? É onde as suas arestas se encontram, os seus lados, as suas faces. Todo esse conceito que você já via lá desde as séries iniciais, ele se faz presente agora aqui de novo. Então, olha só. Teu vértice, aqui ele ganhou um nome, tá? Representado pela letra O. Aqui você tem as duas laterais, as duas semi-retas. Lembram da diferença de reta, segmento de reta e semi-reta? Uma linha reta infinita, tá? Infinita, você vai ter que imaginar ela infinita. Em matemática, isso é reta. Segmento de reta é só um pedaço. Ele tem um início e um fim delimitado. E a semi-reta, que é o que a gente estuda aqui nos ângulos, ela tem o início delimitado e depois ela é infinita. Aqui, quando você está estudando ângulos, você tem o teu vértice e você tem duas semi-retas, porque o início dela é aqui no vértice, mas depois ela é infinita, certo? Inclusive, quando a gente vai fazer medição de ângulos com os nossos transferidores, os professores sempre recomendam, eu recomendo muito para os alunos o seguinte, prolonga a sua reta, para você poder medir ela melhor com o transferidor. Porque às vezes você recebe ali muito pequenininho o ângulo. E daí se você não prolonga a tua reta, fica mais difícil de você ver como medir ela com o transferidor. Então assim, a semi-reta pode ser prolongada infinitamente, tá? O início dela é aqui no vértice. Então o teu ângulo ele é formado por um vértice e duas semi-retas.
e a medida do ângulo é essa abertura que você tem aqui dentro. Mas o que a gente vai estudar hoje é isso aqui, ó. É você começar a identificar como dar nome para ele, como que são os ângulos, ó. O ponto O é o vértice do ângulo, certo? Tá aqui. Esse é o teu vértice, tá? Aqui ele está definido com a letra O e ele é onde começa aqui teu ângulo. Cada uma das retas corresponde a um lado, tá? Então, assim, ó, ela começa aqui e ela é infinita. Então, a gente chama ela, na questão do conceito, de uma semi-reta. Podemos dar nome a esse ângulo de duas formas diferentes. Utilizando 3 letras para representar o vértice e os 2 pontos. Então, é o seguinte, quais seriam as 3 letras para formar esse aqui? A, O e B, ou B, O e A. E o vértice, ele sempre tem que ficar no meio, e ele ganha um acento circunflexo em cima, certo? Então, nesse caso aqui, ó, você não poderia dizer, como é que é, qual o nome desse ângulo? Você diz, é OAB. Não pode, tá? O vértice tem que ficar no meio das 2 letras que representam aqui as tuas semi-retas, certo? Esse é um modo de dar o nome, tá? Então, você tem aqui para ele, ó, AOB ou BOA. E ganha o circunflexo aqui na letrinha que representa o vértice. E lembra, ela tem que ficar no meio das outras 2. Isso é importantíssimo. Mas não é o único jeito que se dá nome. Por quê? Pode haver um risco de confusão. Costuma-se dar nome ao ângulo simplesmente pelo seu vértice, ou por uma letra com acento circunflexo sobre ela. No exemplo apresentado, podemos nos referir ao ângulo simplesmente como O com acento circunflexo. Parece que fica mais fácil, porque você só tem que olhar para o vértice. Olhou para o vértice, pode dar o nome para o ângulo, tá? Observe uma situação em que usamos o A com acento circunflexo e o P, Q, R. Gente, aqui o acento deveria estar em cima do Q. Matematicamente deveria. Mas eu descobri que o computador não aceita colocar acento em cima de letras que na nossa língua portuguesa não vão acento. Em cima do A eu consigo bonitinho, em cima do Q eu não consegui, deixei aqui do lado, tá? Não fiquei me estressando com isso. Aí no livro de vocês, como é feito na gráfica, na editora, eles conseguiram colocar. Eu não consegui aqui no computador. Mas manualmente a gente coloca, né? Então, ó, observe uma situação em que usamos o A com o acento circunflexo e o P, que é R, o acento em cima do Q, para nomear o mesmo ângulo. Note que mais de um ângulo tem vértice Q. PQR, PQS, RQS. Por isso, a notação, apenas o acento em cima do Q, não é adequada para dar nome aos ângulos. Então, vamos vir para a figurinha, tá? A gente viu naquela figura anterior, aqui, que a gente podia chamar apenas da letra O, certo? E não havia confusão, porque você tem aqui apenas um ângulo. Mas nessa figura aqui, você tem 2. Como você tem 2 ângulos, se eu só chamar de ângulo Q, você sabe se eu estou falando desse ou desse aqui de baixo? Não tem como saber, certo? Não fica adequada. Por isso, acaba se dando daí o nome para o ângulo aqui, ó. O ângulo A e o ângulo B, certo? Porque ou você dá assim, ó, PQR, ou RQS, ou SQR, ou RQP, tá? Ou você dá o ângulo aqui. Porque nesse caso, como o vértice faz parte de 2 ângulos, você chamar ele apenas de ângulo Q não resolve. Pessoal, até aqui a gente está vendo só o nome do ângulo, tá? Só isso. Tenta não se estressar com isso aqui. É só o nome do ângulo. Os ângulos A e B têm em comum um vértice e um lado, e seus interiores não se sobrepõem. Por isso, eles são chamados de ângulos adjacentes. Olha só, esse ângulo adjacente, presta bem atenção nesse nomezinho, tá? Isso é um conceito de ângulo, você precisa saber o que são ângulos adjacentes, ok? Porque às vezes você pode ter lá uma pergunta, calcule o ângulo adjacente a tal ângulo. Daí, se você não lembrar o que é ângulo adjacente, fica complicado você saber qual que é para você calcular. Olha só. Aqui você tem assim, ó. Vamos ver se eu consigo te explicar o que é o adjacente e o que não é o adjacente nessa mesma figura, tá bom? Olha comigo, tenta acompanhar. Ó,
Aqui, quando a gente diz que tem o ângulo PQR, tá? É um ângulo, certo? Que também está sendo chamado de ângulo A. Eu também posso dizer que eu tenho o ângulo RQS, certo? Que é o ângulo B. Um é adjacente ao outro. Por quê? Porque eles dividem essa semirreta aqui, ó, tá? Essa semirreta. Então, deixa eu voltar para tirar as linhazinhas e eu volto aqui. Tá, ó. Por que eles são adjacentes? Porque eles dividem essa semirreta aqui que ganha o nome de R. Os dois têm essa mesma semirreta e têm o mesmo vértice. Então, eles são adjacentes. Agora, se eu disser para vocês assim, que o ângulo PQR e o ângulo PQS não são adjacentes, por que que não? Porque mesmo eles tendo essa semirreta em comum e o vértice em comum, eles não são adjacentes porque esse pedaço aqui que corresponde ao ângulo A faz parte dos dois. E para ser adjacente, eles devem dividir uma semirreta, mas um não pode ser parte do outro. Então, assim, quando eu considero ele inteiro e apenas uma parte, não são adjacentes. Agora, quando eu considero esse aqui separado desse aqui, ó, o ângulo A e o ângulo B são adjacentes, tá? Eles são separados um do outro, eles apenas dividem essa semirreta R em comum, ela faz parte dos dois, certo? Agora, quando eu penso no ângulo inteiro aqui, PQS, ele não é adjacente com nenhum dos dois que tem dentro dele, porque daí um deles faz parte dele. Conseguiram entender isso? Adjacente e não adjacente, tá? Adjacente, um tá do lado do outro. Se um fizer parte do outro, daí é não adjacente. E a gente tem ainda outros tipos de ângulos, os complementares e os suplementares. Complementares. Dois ângulos são chamados complementares quando a soma de suas medidas é 90. Tá? Nesse caso aqui, ó. Gente, tudo isso aqui tá aí no livro de vocês, tá? Tá na página 65 agora. Para vocês aí ele tá dentro de um retângulo azul. Dizemos que 25 graus é o complemento de 65. Por quê? Porque quando você soma 65 mais 25, você tem 90 graus. Queridos, só são complementares quando a soma deles dá exato 90 graus, tá? Se você juntasse aqui esse 25 aqui, ó, grudadinho no 65, você ia formar um ângulo reto de 90 graus. Então, assim, se ele der 92, 95, 110, esquece, já não é mais complementar, tá? Ele tem que dar exatamente 90. Se dois ângulos juntinhos, a soma deles der exatamente 90, você chama eles de complementares. Aqui eu posso dizer que o 25 é complemento de 65 ou que o 65 é complemento de 25. Não tem ordem, tá? Qualquer um pode ser complemento do outro. Daí tem mais dois exemplos aí no livro de vocês ainda. Aqui dizendo que o ângulo de 40 é complemento de 50 ou que o ângulo de 50 é complemento de 40. Ou seja, eles formam 90 graus. O legal é que a figurinha já colocou eles juntos, ó. E você vê que a soma deles dá bem certinho aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. O outro exemplo, já coloca um X aí para alegrar quem gosta do X, certo? Onde diz que 90 menos X é o valor desse ângulo. Esse é o valor de X. Você sabe que isso aqui é 90, certo? Se esse aqui vale X e esse vale 90 menos X, coloca ele numa formulazinha, ó, e você descobre o valor dele. É bem gostosinho de trabalhar. A gente vai chegar lá, mas vamos com calma aí para ninguém se assustar por enquanto. Suplementares. É o mesmo conceito do complementar, só que agora eles têm que somar 180 graus, certo? Então, complementares, dois ângulos que juntos dá exatamente 90 graus. Um é complemento do outro. Quando você tem dois ângulos juntos que exatamente a soma der 180 graus, um é suplemento do outro. Então, aqui o livro de vocês traz esses exemplos, ó. 120 graus mais 60 graus, 180 graus. Se nós colocássemos os dois juntinhos, ia dar certinho 180 graus, que é a mesma figurinha do nosso transferidor, tá? Olha só. Depois você tem aqui, pulei um, o de 150 mais 30, também dá 180. O legal é que aqui eles estão colocados lado a lado, tá? Então, se você fizer aqui a soma dos dois,
você tem aí o 180, que é metade do círculo. E esse aqui que também já mostra aí com o uso do x, certo? 180 menos x, mais o valor do x, você tem aí então 180 graus. É um modo de descobrir o valor dos ângulos. E depois você tinha dois balõezinhos aí, uma conversa. E essa conversa deixa bem claro aí para nós que, se não for exato, o valor de 90 ou o valor de 180 não é complemento nem suplemento, tá? Ó a perguntinha, se o ângulo x for igual a 200, por exemplo, quais serão seu complemento e seu suplemento? Não tem, tá, gente? Olha o que o rapaz responde, o professor responde ali, estamos considerando somente ângulos com medidas positivas. Por isso, para que um ângulo tenha complemento, sua medida deve ser menor ou igual a 90, certo? Porque se ele vai ter que, junto com o outro, somar 90, ele tem que ser menor que 90, né? Porque a soma dele com outro ângulo tem que dar 90. Então, depois o livro de vocês continua ali explicando. 200 graus não pode ter complemento, pois 90 menos 200 daria menos 110, que é um número negativo. Nós não estamos trabalhando com ângulos negativos, apenas com ângulos positivos. Da mesma forma, 200 graus não tem suplemento, né? Porque ele também é maior que 180, já que 180 menos 200 daria menos 20 graus. E repetindo, não estamos trabalhando com ângulos negativos, apenas positivos. Então, assim, bem resumido, ângulos adjacentes, eles dividem uma semirreta, mas eles estão lado a lado, tá? Se a gente pegar o ângulo de fora e o ângulozinho de dentro, não são adjacentes, porque daí um tem um pedacinho do outro, não dá. Adjacente, eles estão apenas lado a lado, dividindo uma semirreta. Ângulos complementares, a soma deles dá 90, não pode dar mais de 90, certo? Nunca um ângulo maior que 90 terá complemento. Só tem complemento um ângulo menor que 90 e o seu complemento é exatamente a diferença até 90. Suplemento. A soma dos dois ângulos chegarão a 180, certo? Se for maior que 180, não tem suplemento. Tem que ser menor que 180, porque daí a soma dele com a do outro tem que dar exatamente 180 graus. Esse é o seu suplemento. Por exemplo, se eu tiver... Qual é o suplemento de um ângulo de 140? Você já faz lá 180 menos 140, 40 graus. Pronto, é 40 graus. Entende? Você sempre vê a diferença para completar 180. Se te pede o complemento de um ângulo de 70, 90 menos 70 é 20. Então, o complemento de um ângulo de 70 é 20 graus. Você só precisa ver o que falta para chegar até 90, o que falta para chegar até 180. Então, pensando nisso, pessoal, vocês têm os exercícios aí da página 66, 67 e termina com o número 9, ali na 68, certo? Então você, por exemplo, aproveita aí que vamos junto comigo fazer o número 1, deixa eu tirar essa tela, que daí eu vejo o rosto de vocês. Legal. Abre aí na página 66, o número 1. Ele pede assim, ó, observe atentamente a representação de ângulo e em seguida faça o que se pede. A letra A está te pedindo para fazer o quê? Dê os 3 nomes possíveis ao ângulo apresentado. Lembra aí que nomes a gente pode dar para este ângulo que está aparecendo aí? Com LKJ, o K recebe acento no meio. Com JKL, o K recebe o acento aí no meio. E o K sozinho também recebe o acento. Então, essas são as 3 opções de nome que a gente consegue para este ângulo. Daí tem a perguntinha da letra B. KJL é um nome apropriado para esse ângulo? Não, porque o vértice, que no caso é a letra K, é que precisa ficar no meio. Junte-se a 2 colegas. Bom, nós estamos juntos aqui em quantos mesmo? Porque a gente está hoje aqui em 20, beleza. 19, né? Porque eu estou com 2 perfis ali. Diz o seguinte. Com base na figura a seguir, respondam as perguntas. Letra A. AOB e BOC são ângulos adjacentes? Olha eles ali no livro, que nem eu dei a olhadinha. Ó. A, daí vem no O e sobe no B. Depois B vem até o O e sobe no C. São ângulos adjacentes? E o AOB e o AOD são adjacentes? Então, a resposta da letra A é sim, é adjacente. O primeiro, né? O AOB e o BOC, sim, são adjacentes, porque eles dividem a reta, a semirreta B. A semirreta B é comum aos 2. O AOB e o AOD
não é adjacente porque o AOB está dentro do AOD. E a letra B, listem todos os ângulos adjacentes da figura. Então, você tem o primeiro par, que é o AOB e BOC. O segundo par, que será o BOC e o COD. E depois o terceiro parzinho, que vai ser do C até o OD e do D até o OE. Então, você tem 3 pares de ângulos adjacentes, certo? Queridos, esses exercícios, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, tá? São os exercícios que eu estou pedindo para vocês fazerem na aula que está postada no eClass para ser a segunda aula de vocês de hoje, tá? Se tem alguma atividade que você não fez, que ficou para trás, faça. Queridos, assiste os vídeos e faça as atividades do CPB Provas. Eu sei